dinamicamente novas variáveis no nosso programa, né? Diferentemente de outras linguagens, como por exemplo linguagem C, o PHP não é preciso fazer a declaração de variável, né? Basta a gente fazer a implicitação direta, né? E atribuir um valor a ela. A gente vai ver sobre isso aí. Então, tá todo mundo entendendo aí? Então é o seguinte, olha, o que é uma variável? Variável é um lugar no programa que você está desenvolvendo onde você vai armazenar um dado ou um valor, certo? Você pode imaginar como se fosse uma caixa, tá? Onde você coloca informações dentro. E quando a gente coloca esse tipo de informações dentro de uma variável, elas têm tipos, são tipados, né? Ele tem tipos específicos, por exemplo, dados numéricos, né? São números inteiros, reais, positivos, decimais, octais e hexadecimais, né? Os dados numéricos são utilizados geralmente para efetuar cálculo, né? Apresentar números muito pequenos ou muito grandes, pode-se utilizar, né, a notação científica, por exemplo, 1.500.000, pode ser expresso como aquela linguagem 15e mais 9, né, que especifica esse 1.500.000. Veja a gente vai ver alguns exemplos aqui sobre dados numéricos. Eu acho que eu fiz aqui uma tabelinha, deixa eu ver. Olha para você ver o exemplo. O número 5, ele é um valor inteiro na base decimal, né? O 3, 2.223, já é um valor real, né, que tem um ponto flutuante e determina que esse número tenha três casas decimais. O ponto 14 é um valor real com duas casas decimais. É o mesmo que 0.14. O 0,33 é um valor inteiro, né, na base octal, por todo valor iniciado em zero é tratado como base 8. O 0xbc também é um valor inteiro na base hexadecimal. E um número muito grande, ó, 43, 430 milhões, 4.300 milhões, 4 milhões e 300 mil, é um número real, certo? Então, isso são alguns tipos de dados numéricos que a gente trabalha nas variáveis. Então, eu vou dar uma pausa pequena aqui para a gente ver se alguém que não conseguiu entender o que é uma variável e que essas variáveis têm tipos de dados delas, são específicos. A gente pode especificar cada tipo de dados. Ficou entendido ou querem que explique melhor? Porteirinha, para indicar uma variável em PHP, a gente inicia com um cifrão. Cifrão. É chamado variável porque o valor dessa variável pode mudar em tempo de execução, tá? Por isso que chama-se variável. Nós também temos constantes. A gente vai ver o que é isso aí mais para frente um pouquinho, se não me engano ainda nesse capítulo, que são variáveis, vamos dizer assim, que os valores não se alteram durante a execução, entendeu? Bom, além dos dados numéricos, nós também temos os dados alfanuméricos, que são textos, né? Eles são conhecidos como strings. São sequências de caracteres que podem ser delimitadas por aspas, ou aspas duplas, ou aspas invertidas, dependendo da utilização desejada, né? O PHP trata os dados alfanuméricos de forma diferente, de acordo com o delimitador utilizado. Então vamos acompanhar, eu acho que eu tenho alguns exemplos aqui, vou vendo cada um dos delimitadores e verificar as diferenças entre os tipos.
É, esse aqui é um código, porém esses colchetes aí não estavam previstos. Isso aí foi o próprio Radical que colocou. Bom, aqui eu tenho um exemplo de como usar uma aspa simples, ó. Coloquei aí para vocês verem como que se utiliza. Esse comando echo, tá? É um dos comandos mais simples do PHP. Ele serve para imprimir um dado na tela. É como se fosse o printf do C, como se fosse o system out println do Java e outros aí. Cara, eu não sei por que colocou os colchetes. Depois eu vou colocar todos os códigos lá no fórum. E aí vocês copiam lá Ou, os códigos. ou você pode colocar num poster bem. É, eu ponho no Pastebin, mas eu vou colocar lá na aula porque aí fica mais tranquilo. Já fica todo mundo no ambiente onde está sendo discutida a aula, tá? Ok. As aspas simples, cara, elas são muito parecidas com as aspas duplas, mas existe pequenas diferenças entre elas. Esse tipo de aspa pode ser usado para delimitar qualquer dado alfanumérico, sequência de caracteres, como por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Código, peraí. É esse código que eu coloquei aí em cima, ó. Esse texto a gente tem que tomar cuidado porque ele possui um caractere, né, aspas, na sequência de caracteres, como por exemplo no Welcome to John's Pages, assim, ó. Assim, quando a gente usa um apóstrofo aqui numa palavra, pode dar algum problema, né, na hora de você usar aspas simples no PHP. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E como existe uma aspa simples no meio, né, o PHP vai interpretar ele como um delimitador de finalização do texto, né? E isso vai causar um erro durante a execução, né? Mas esse problema pode ser muito fácil resolvido, né? Inserindo só antes a aspa o caractere do controle, que é a barra invertida. A barra invertida ela serve para determinar diversas coisas aí no eco, como por exemplo quebra de linha, né? E outros que a gente vai falar também. Se a gente quiser colocar uma quebra de linha simples, né? Basta a gente colocar, quando a gente usa aspas simples, só a gente dá um enter no meio do texto que ele faz a quebra de linha. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá vendo esse código que eu coloquei aí? Copia ele e coloca no bloco de notas. Você vai ter o cuidado somente de apagar os colchetes, certo? E aí a gente vai salvar ele como pode ser teste1.php. Salva lá na pasta do AMP, né, lá no www. Isso, salva dentro da pasta www. Obrigado, Showtime. Ela fica dentro da pasta da instalação do AMP, fica dentro de C, o AMP www. Quem usa Dreamweaver não tem problema, é só salvar o arquivo dentro da pasta do AMP lá, www. Depois que salvar a pasta no AMP, o arquivo na pasta, nós vamos acessar o endereço aqui. Peraí. No rules.
Oi? Ah, ok. Não, era só pra ver se Não, eu você só vai me tô. responder. Não, relaxa, eu só tô vendo a resposta aqui no meu navegador. Só um minutinho. Ok. Então, pessoal, depois que vocês salvarem um arquivo dentro da pasta www, você vai acessar o seu navegador e colocar esse endereço aqui, ó. Certo? Esse endereço, localhost, a gente está fazendo loopback, conectando no servidor que é o AMP, que está na nossa própria máquina, rodando local, né? No navegador já vai aparecer aí, ó, o texto para a gente. É teste um. A Quem está pergunta com do o AMP PC. funcionando, conseguiu rodar o código? Sim. A pergunta do PCX. PHP é uma linguagem, HTML é outra, é isso? Isso, a gente mescla a linguagem PHP no meio do HTML. Você pode ver aí, ó, que a tag para iniciar um código PHP é como é que chama isso? Chave, né? Não, chave, esse caractere aqui, ó. Assim a gente começa a utilizar o PHP e finaliza assim, ó. Dentro a gente chama desse marcação, né? A gente coloca todo o nosso código PHP. Vai no Mozilla ou no Chrome e coloca o endereço. Na verdade é 1.php, né, que a gente definiu aqui. Não, não tem que declarar, tá? É somente abrir essa tag e colocar isso aí que já vai aparecer. Se você colocou teste 1, coloque teste1.php para ele rodar. Seguinte, a extensão .php é muito importante. Se você não estiver colocando o .php, ele não vai abrir, tá? Por quê? Porque quando o PHP vai interpretar o código, ele só verifica, né, o arquivo com a extensão .php. Inclusive, a gente discutiu isso na primeira aula e viu que a gente só deve colocar .php somente nas páginas que contém programação mesmo, tá? Então, coloca o seu código, deu erro na linha 4, vamos ver o que é. Cola aí para mim o código que você usou na sua página. Tira o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ficou errado aí, ó. Deixa eu arrumar, pera aí.
Aí, pessoal, o código certo é esse que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Copia o código de novo lá, cola dentro do bloco de notas, né? E pode rodar de novo no navegador que agora vai dar certo. Fala, porteirinho, que é a sua pergunta. Mas eu pedi, né, para deixar as perguntas para o final, mas fala aí. Como assim os caracteres de formatação? Ah, tá. Vou explicar aqui, porque, desculpa, tá, pessoal? Quem perdeu a primeira aula aí, eu vou dar uma explicação rápida disso aí. É o seguinte, toda a página HTML, ela é formada em linguagem estática, né? E ela é definida por tags, que são conhecidos como tags HTML. Se você pegar qualquer bloco de notas e fizer isso aqui, ó, aqui, você vai colocar esse código no seu bloco de notas, né? Vai salvar como alguma coisa .html e na hora que o seu navegador abrir, ele vai interpretar essas tags aqui e vai rodar no seu navegador. O que significa, né, esse navegador? Essas tags. Essa HTML está indicando que você está iniciando, né, um formulário HTML. E no final, lá quando tem o barra HTML, está indicando que lá termina o formulário HTML. O body, onde é o corpo do formulário, está sendo iniciado logo depois que o formulário HTML é criado. E dentro do body tem uma mensagem escrito oi, né? Logo após essa mensagem, a tag body é fechada, né? Bem logo, a tag de HTML também é fechada para que o formulário seja fechado. E toda vez que o seu navegador abre uma página HTML, ele vai interpretar essas tags e vai formatar uma página para você. Tá? Existem várias tags na HTML, só que o foco da nossa aula é PHP. Tá? Mas aí você pode procurar no Google, tem muita coisa sobre HTML, certo? E essa tag aqui, ó, essa tag aí, por exemplo, é o seguinte, ó. Quando você tem o sinal de menor e o ponto de interrogação PHP, você está indicando que está abrindo um trecho de linguagem de programação, onde nós vamos colocar todo o código PHP dentro. E o final, onde tem aí o ponto de interrogação e o sinal de maior, é onde nós vamos terminar, né, o trecho de linguagem de programação PHP que nós vamos utilizar. Ficou entendido, sim? Echo é um comando em PHP que printa uma mensagem na tela. Tá? Anônimo, seu servidor WAMP não está rodando, hein? O meu de vez em quando fica assim, eu reinicio e funciona. Bom, pessoal, ficou entendido? Eu posso continuar aqui e passar mais alguns códigos. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente estava falando, né, sobre as aspas simples, né?
Então, eu vou passar mais uma aqui para vocês, espera aí. Isso aqui não é para colocar no bloco de notas, é só para explicar. Ó. Se você colocar esse eco, tá vendo aí? Você vai ver que você vai imprimir na tela. Quando eu coloco um BR, essa é uma tag HTML. Isso significa uma quebra de linha, entendeu? O eco é para dar um print na tela, é para emitir uma mensagem para o usuário, certo? Para retornar algo na tela. Nós vamos ver que nós podemos colocar dentro do eco variável. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável nome, eu posso passar no eco para ser exibido na tela, entendeu? E o BR é como se fosse esse barra N, só que é a outra barra, tá, porteirinha? É a barra invertida que a gente usa. Justamente. Então é isso. Pera, vocês estão com o navegador aberto aí, né? Eu queria que vocês fizessem um favor. Apertem com o botão direito e manda exibir o código-fonte. Só para eu mostrar mais um detalhe que foi dito na primeira aula, mas a gente não custa nada comentar, né? Eu quero que vocês encontrem o comando echo nessa codificação aí. Então, pessoal, por que que não aparece isso quando você manda exibir o código-fonte? Porque a codificação PHP ela só roda do lado do servidor. Ou seja, quem está navegando num site que seja programado em PHP não consegue visualizar o código, né, da programação em PHP, somente as tags HTML. É por isso que não aparece, entendeu? Então, por isso que é difícil a pessoa copiar, né, um site, por exemplo. O site fica mais seguro. PCX, eu sei Java, mas nós vamos estudar Java mais para frente um pouco. Não, não depende, tá? Isso aí é qualquer código PHP, ele só roda do lado do servidor. Somente o servidor vai rodar o PHP, o código PHP. Do lado do cliente, do navegador, não consegue ler o código PHP, tá? Somente o resultado dele. Então, já que a gente viu as aspas simples e que tem que tomar cuidado para não ter nenhum apóstrofo nas palavras que está sendo colocado dentro do eco, né? A gente vai ver também as aspas duplas, certo? As aspas duplas são muito parecidas com as aspas simples, só que uma diferença é muito importante, né? Que utilizando aspas duplas nós podemos fazer uma interpolação de variáveis, né? Como a gente já viu anteriormente, a gente não viu na outra aula, né? Mas a interpolação de variável consiste em incluir o valor de uma variável dentro de outra, né? É como mostra um pedaço do trecho que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Por favor, alguém tira as chaves aí para mim.
Então, pessoal, a gente pode ver aí, ó, que a gente usou uma palavra, uma variável dentro de outra variável, tá vendo? Olha, primeiro a gente declara uma variável palavra e atribui para ela o valor teste, né, com aspas duplas. E depois a gente usa uma outra variável chamada frase, onde a gente coloca mais um pedaço de texto, né? Por exemplo, aí, ó, isto é um. E aí eu chamo a variável que eu criei em cima, que é a palavra. Então vai aparecer, se a gente colocar isso no editor de texto, pode fazer aí, tá, galera? Pode colocar no editor de texto aí para a gente fazer o teste. E pode colocar aí exemplo, vamos fazer assim para ficar padrão para todo mundo, ó. Vamos fazer dentro do arquivo chamado exemplo 4.1.php, porque aí depois se vocês pegarem o livro, né, vocês vão conseguir identificar essa parte que eu estou passando aqui para vocês. Isso mesmo, porteirinho. O cifrão indica que aquele nome é uma variável. A gente está declarando, no caso. Na verdade, não precisa declarar a variável, né? É só instanciar ela, é só colocar ela aí. Gente, às vezes corta aqui na hora de eu passar, tá? Porque como eu fiz tudo no app de linha, sai estranho aqui no radical. Aí a gente vai acertando o código aqui, tá? Não, toda vez que você coloca um cifrão, ele já entende que aquela parte do programa já é uma variável, entendeu? Se o localhost não estiver funcionando, você pode usar o IP de loopback, que é esse aqui, ó. O IP, ele também retorna para o próprio servidor, tá? Então, se você não colocar as tags do HTML e do PHP, você não vai conseguir, né, rodar o seu código. Não, 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 não. Nós vamos chegar nessa parte dos tipos da variável ainda, tá? Por enquanto, quando a gente coloca só o cifrão, ele aceita qualquer valor, tá? Qualquer valor. Ou você errou o nome do seu arquivo, Joe, ou o seu servidor não está rodando. Veja se você colocou o arquivo exemplo 4_1.php dentro da pasta www. Se não tiver dentro da pasta www, também não roda, tá? A pasta www fica dentro de seu AMP. Justamente, isso é um teste. Mas se você ler o código, você vai entender o que aconteceu. Você primeiro declarou uma variável e atribuiu a ela um valor chamado teste. Depois você criou uma outra variável, escrevendo isto é variável de cima, né? Isso é um conceito que a gente chama de interpolação de variáveis, né? E no final, esse eco frase ele vai imprimir a frase, né? Olha, eu precisei reiniciar o meu PC quando eu instalei o AMP. E às vezes, quando eu estou usando o computador e ligo o AMP, eu preciso reiniciar para ele conseguir e startar todos os serviços. A página 40 que eu tô, tá? Do livro.
Isso, a concatenação de variável, a gente vai ver isso já já, tá? No PHP é bem fácil fazer isso. Não, na verdade não foi concatenação, foi interpolação, tá? Quando eu concateno variáveis, eu uso o operador. A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho também. O localhost você pode colocar igual eu coloquei ali em cima, 127.0.0.1 barra, né? E colocar o nome do seu exemplo, igual o Chuck Kill colocou aí agora, ó. Tanto faz. Os dois são loopback, ele sempre vai retornar para a própria máquina, tá? Anonymous, é o seguinte, pessoal. Ó, o que é essa mensagem de erro? Essa mensagem está falando que não encontrou o arquivo exemplo 4_1.php. Verifica aí, Anonymous. Verifica aí você também, Marcos, se você não salvou ele como TXT. Porque quando você vai salvar o arquivo, né, você tem que marcar lá embaixo, salvar, exibir todos, você coloca todos. Se você deixar arquivo de texto, ele grava como TXT, entendeu? Deve ser isso aí, entendeu? O resultado gerado vai aparecer. Isso é um teste. E se você mandar exibir o código-fonte da página, você vai ver que não aparecem os comandos PHP, nem as variáveis que foram declaradas, muito menos o comando echo, que a gente colocou aí. Aí, justamente, só aparece isso mesmo aí, Chuck Kill. Por quê? Porque o código PHP só roda do lado do servidor. Pessoal, tem alguém gravando a aula aí hoje? Acho que não. Então grava aí, Anonymous. Ah, vai pegar metade da aula, mas Tudo bem. qualquer coisa. Ah, pessoal, eu queria lembrar aqui, quem não participou da primeira aula, foram poucos, parece que participaram da primeira, né? Mas eu queria lembrar aqui o seguinte. No final do curso, nós vamos fazer um projeto juntos, tá? Nós vamos desenvolver um sistema de matrícula para as aulas que a gente vai dar andamento aqui, certo? E depois da aula de PHP, nós vamos fazer uma enquete e aí nós vamos escolher um tema para um novo curso, tá? Porque eu acho que é preferível dar um curso do que dar aula, né? E vai mais a fundo e vai adquirir o conhecimento mesmo. Então, no final, olha, a gente pode fazer alguns exercícios de fixação, sim. Mas aí a gente vê, né? A gente pega alguns exemplos, faz um pouco do que a gente aprendeu, né? E o interessante mesmo, o bom mesmo, pessoal, é a próxima aula, tá? Que é onde a gente vai ver fundamentos de programação, sim, muito importantes, tá? Por enquanto a gente está só conhecendo aí variável, tipo de variável, essas coisas, né? Como que coloca um texto na tela, igual vocês estão vendo aí usando o eco, como que declara uma variável, que é colocando o, o cifrão, né? Bom, galera, a aula acontece toda quinta-feira, às 21 horas.
As últimas 2 quinta-feiras aconteceu alguns problemas. Na primeira, a minha conexão com a internet caiu e voltou só no outro dia. E a segunda quinta-feira eu perdi meu irmão mais novo e estava de luto, por isso não dei a aula, certo? Mas nós já estamos de volta e vai dar tudo certo agora, se Deus quiser, até o final. Que são 15 capítulos, né? A gente já está no quarto e em breve a gente vai estar programando todo mundo junto e vamos desenvolver o sistema de matrícula, né, cara? Eu acho que vai ser legal para a gente fixar o conhecimento, cada um desenvolver alguma coisa e já, entendeu? E até trabalhar em equipe. Bom, como vocês viram aí, né, a gente pode interpolar variáveis usando as aspas duplas. E as aspas simples, ela é menos usada. Eu vou te falar a verdade. Eu não uso aspas simples, eu só uso aspas duplas, tá? Mas não sei, isso aí fica a critério de cada um. Bom, o resultado na tela foi isso, é um teste, né? Como a gente viu aí. Agora, outra diferença entre as aspas simples e as aspas duplas é que, utilizando as aspas duplas, né, como delimitador, a gente pode incluir sequência de caractere de controle nos dados alfanuméricos, né? A tabela que eu vou mostrar para vocês aqui mostra alguma sequência, né, de controle que pode ser inserida, né, quando utilizamos as aspas duplas, cara, que é o que a gente estava falando há pouquinho aqui. Então, esse aqui são alguns delimitadores, ó. Como a gente tinha falado ali, o barra invertida N, ele quebra a linha, né? O barra invertida R, ele faz um retorno, né, de uma variável. O barra T, ele faz uma tabulação. Isso aí tudo a gente vai ver durante, né, o desenvolvimento dos nossos programas, tá? Vocês vão ver aí que é tranquilo e vai ser muito bom, cara. Bom, e para finalizar sobre as aspas, eu vou falar sobre um pouco sobre as aspas invertidas. Porém, eu não vou. Funciona aí, eu coloquei a tabelinha para você aí com todos os delimitadores que tem no PHP. O BR também, tá? Funciona. Mas isso aí, em cada caso é um caso. Quando a gente estiver programando em PHP e for só quebrar a linha no resultado, por exemplo, de um loop, de um laço, né? A gente usa o barra N. Agora, quando for utilizar um eco, por exemplo, colocar cuspir um resultado na tela, a gente usa o BR, igual o porteirinho disse aí. Então, o que a gente vai falar agora, eu não vou entrar muito a fundo por enquanto, mas mais para frente nós vamos conseguir utilizar, tá? Sobre as aspas invertidas, né? Porque utilizando as aspas invertidas como delimitadores, estamos usando uma função muito interessante que o PHP nos oferece, né? Que é executar comandos do sistema operacional por meio do programa PHP. Dessa forma, né, nós podemos enviar para o Linux ou para o Windows ou para qualquer outro sistema operacional que você esteja utilizando, né, comandos para serem executados por ele. Muitas vezes podemos exibir no browser, por exemplo, o resultado gerado por comandos do sistema operacional. Podemos, por exemplo, ver listagem de arquivos HTML existentes em determinados diretórios do Linux, como mostra um exemplo aqui. Ó. Que coisa esses colchetes, né, cara? Bom, se você vê aí, ó, o ls é um comando no Linux para listar um diretório, né? E esse asterisco.html, ele vai arquivos, né, que tem a extensão .html. A gente não vai conseguir rodar esse código. Por quê? Porque o sistema que nós utilizamos é o Windows e a gente instalou o servidor WAMP. Então, ao invés de colocar o ls,
O mesmo comando que serve no DOS para listar um diretório é o dir, tá? E para procurar somente HTML, nós vamos utilizar isso, ó. Né, que vai funcionar para quem está utilizando o Windows. Então vamos lá, vamos repetir. A gente está falando agora, vocês viram aí que a gente trabalhou com as aspas simples, né? Depois a gente trabalhou com as aspas duplas, né? E agora a gente está vendo a aspa invertida. E o que é essa aspa invertida? O PHP tem uma funcionalidade muito boa que ele consegue jogar comandos direto no sistema operacional, né? Então, o exemplo que eu postei aí é para listar uns arquivos em um diretório. Se você abrir o console do Linux ou o CMD do Windows e digitar dir no Windows e ls no Linux, nós vamos listar o conteúdo que tem dentro de um diretório. Certo? Diferentemente dos procedimentos de linguagens tradicionais, né, como o C, o Pascal, o Delphi, no PHP não é necessário fazer declaração de variável. Né? Peraí. Acho que eu pulei aqui um pedaço. Vou voltar um pouco. Então a gente viu aí que a gente pode enviar comandos para o Linux. Se você colocar aqui, ó, por exemplo, se você colocar aí esse comando dentro do diretório, o que o PHP vai fazer? Ele vai abrir a calculadora do Windows. Entenderam? E qualquer outro programa, eu posso passar parâmetro no programa, como eu passo em atalho de alguns programas, colocar calc, diversos outros programas, ele já vai abrir, entendeu? Ficou entendido aí as aspas simples, pessoal? Vou ter que galopar um pouco aqui, porque senão a gente não termina esse curso antes da meia-noite. Esse capítulo, no caso. É importante lembrar, né, que a gente só conseguirá executar o comando do sistema operacional possuindo privilégios para executá-los, né? Isso depende de como o administrador do sistema configurou. Não é possível, por exemplo, ver o conteúdo do diretório protegido, no qual a gente não tem acesso autorizado, né? Então, no Linux, quando tem uma pasta com acesso total, a gente consegue, né, fazer a listagem dos diretórios. Já as pastas que não tem o acesso, a gente não consegue listar. Bom, então, como a gente já falou um pouco de variável, eu vou mudar um pouco o conceito para a gente colocar aqui em prática o uso de constantes, tá? E logo depois a gente volta a falar um pouco mais de variável, tá certo? Alguém sabe aí o que são constantes? Quem passou mais perto da resposta aí foi o porteirinho, né? Ele falou aí, ó, que é uma informação que não muda durante o programa. É isso mesmo, entendeu? Ele não muda durante a execução do programa. Você pode definir, por exemplo, antes de iniciar o programa, certo? Por exemplo, num sistema onde é um sistema empresarial, você vai definir o dia que você vai trabalhar, por exemplo. Então, esse valor muda, né, por dia, porém ele só muda na inicialização do programa. Se no meio do programa você tem que alterar a data do trabalho, por exemplo, você não consegue, entendeu? Então,
Constantes são valores que são pré-definidos no início do programa e que não mudam ao longo da execução. A gente pode definir as nossas próprias constantes utilizando o comando define, que possui a seguinte sintaxe. Essa definição aí, ó, onde o nome, né, é o nome que a gente vai utilizar para representar a constante, o valor é um valor qualquer, né, numérico, alfanumérico, a ser atribuído a ela, e case insensitive é um valor lógico, né, true false, que indica se o PHP deve diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas quando houver uma referência a essa constante, né? A gente vai ver um outro exemplo aqui agora, né, que mostra como devemos usar as constantes. Sim. Então, tira aí os colchetes, por favor. Chama esse programa aí. Você tá rápido, hein, brother? O seguinte, copiem esse código para um bloco de notas e nós vamos dar o nome tela. Eu vou colocar aqui, tá? É, e coloca na pasta www. Deu erro, porque é o seguinte, tá vendo onde tá vírgula meu nome? Ali não é vírgula, é um ponto, tá? Coloca um ponto ali que vai dar certo. Viu aí? Aí eu quero que vocês vejam como que ficou definido isso aí, que interessante, ó. Nós vamos ter o seguinte valor lá no navegador. O meu nome é Juliano e o meu peso é 78 quilos. Pera aí, deixa eu conferir o código aqui. Vou copiar o código que ele colocou aqui, pera aí.
Bom, já achei o erro aqui de novo. O erro é o seguinte, o meu nome está separado, é só você colocar meu nome junto, tá? Porque uma variável, gente, você não pode dar espaço, tá? Você coloca meu nome junto que vai dar certo. Vou colar aqui o texto, vamos ver. Aí, o código é esse aí, tirando os colchetes. É por causa do RC, é porque eu uso aqui o Aptana Studio para fazer o desenvolvimento em PHP. Quando eu colo aqui no Radical, eu não sei por que mil tretas do RC, ele dá esses colchetes aí, nada a ver. Galera, agora que a gente acabou de declarar uma constante aí, qual que é a principal diferença que tem de uma constante para uma variável aí, que vocês podem ver? O principal não, né? Uma das diferenças. Eita, aqui, ó. E alguém me falou aí um pouco mais cedo sobre concatenação de variáveis, né? Aquela hora que a gente fez uma interpolação, não era uma concatenação. Vocês conseguiram observar como que a gente concatenou uma string com uma variável aí nesse exemplo ou não? Justamente com um ponto, aí faz, né, a concatenação. Vamos ver aqui, então, que além de não ter, né, o cifrão para iniciar uma constante, e a gente usa o ponto para poder fazer uma concatenação de uma string com uma variável ou de variável com variável, né? E além de definir nossas próprias constantes, o PHP já possui diversas constantes próprias, né, que são pré-definidas. Como eu vou mostrar para vocês aqui algumas e a gente vai falar um pouco sobre elas. E aí, tá ouvindo agora? Não, a gente estava falando aqui da diferença que tem, né, para uma variável. Aqui na constante a gente não precisa implicitar ela com um cifrão antes do nome da variável, né? A gente viu também aí que os pontos servem para concatenar variável com string e variável com variável. E agora eu vou mostrar para vocês algumas constantes que já são pré-definidas pelo PHP. Só um momento. Não, não precisa corrigir, não. Eu não escrevi ela antes da aula, cara. Então eu vou digitando aqui e a gente vai comentando, tá?
Procurei aqui, infelizmente, como eu passei apertado aí na semana passada, não teve como fazer tudo. Mas eu vou colocando aqui e a gente vai discutindo. Falou, Stuart, obrigado pela participação, viu, cara? Então, uma constante, que é essa aqui, ó, true, né? Ela indica que é um valor verdadeiro, né? Ela é utilizada para comparação, a gente vai ver isso aí. Falso é um valor falso. O file, né, contém o nome do script que está sendo executado. Sim, é um indicador lógico. Na verdade, é uma constante, né, que já define o valor como falso. Isso é uma característica do PHP, tá? As outras tem outras linguagens de programação um pouco diferente o conceito. Nós temos a constante line também. Ela contém o número da linha do script que está sendo executado. PHP Version contém a versão corrente do PHP. É o nome do sistema operacional no qual que o PHP está rodando. Exibe um erro ocorrido em um script, né? E a execução é interrompida. Exibe uma mensagem de aviso do PHP, né? E a execução não para. Exibe um erro de sintaxe, né? E a execução é interrompida. E a notice mostra que ocorreu algo, mas não necessariamente um erro, né? A execução não para. E é isso aí, gente. Constantes, nós vamos utilizar algumas no nosso projeto, tá? E a gente vai continuar trabalhando aqui com alguns códigos que também contenham constantes. Galera, só um minutinho, eu vou pegar uma água ali. Showtime, você que está com o livro aí, coloca para eles, por favor, aí. Você tem a tabelinha, coloca o valor para mim, o que significa aí o file serve. File. Já volto, pessoal, só vou pegar uma água. Voltei aqui, pessoal.
Bom, pessoal, então voltando aqui, né? A gente terminou de falar sobre as constantes. A gente vai falar agora de novo sobre variáveis, né? Pessoal, quem quiser o nome do livro certinho, tem no fórum o nome dele, quem quiser comprar. A galera aqui conseguiu achar na internet. Quem que tiver, acho que tem um link aí, o pessoal pode disponibilizar. Aí, ó, pode pegar aí. Sim, se você quiser comprar, qualquer livraria vende, tá? E lá tem o nome. Ah, vender, né? Você pode comprar no qualquer livraria. Bom, então a gente vai voltar a falar um pouco de variáveis agora, né? E para quem não entendeu direito, ainda é mais uma chance de tentar entender o que é variável, tá? As variáveis servem para armazenar dados que podem ser usados em qualquer ponto do programa, né? Cada variável está associada a uma posição da memória do nosso computador. Diferentemente dos procedimentos em linguagens tradicionais como C, Pascal e Delphi, no PHP não é necessário, né, fazer a declaração de variáveis, basta atribuir diretamente o valor a ela e a partir deste momento já está criada e associada a um tipo, né, que é numérico, alfanumérico, dependendo do valor que lhe for atribuído. Já vimos que em PHP as variáveis devem iniciar com o símbolo cifrão. Após esse símbolo, deve vir o identificador da variável, ou seja, o nome pelo qual ela será referenciada durante a execução do programa. Esse identificador pode iniciar com um número. Os números podem aparecer em qualquer posição do identificador, menos na primeira. Aqui vai alguns exemplos de variáveis válidas e inválidas. Tá, pode fazer a pergunta enquanto eu vou colocando aqui as que são válidas. E algumas inválidas também. Então a gente viu aí alguns exemplos de é, variáveis inválidas, né, que não podem começar com numérico, ou no valor numérico, mas podem conter valores numéricos no meio ou no final, e algumas inválidas iniciando com os valores numéricos. E as letras maiúsculas e minúsculas, né, no caso case sensitivo. É recomendado que a gente utilize sempre identificadores com letras minúsculas, pois o PHP faz a distinção entre maiúsculas e minúsculas. Se a gente começar a misturar os dois tipos de letra, pode ocorrer uma confusão na utilização da variável, já que, por exemplo, nota com letra maiúscula é diferente de nota com letra minúscula. Né? Imagine que um aluno tirou nota 10 e que esse valor foi armazenado na variável nota aluno com letra minúscula. E na hora que a gente tenta rodar a aplicação PHP com letra maiúscula, vai dar um erro, né? Ele não vai conseguir localizar a variável, porque a variável, o PHP é case sensitivo, tá? Então, mais adiante nós vamos ver o uso das funções, que é em breve aqui. Ah, pessoal, quem estiver acompanhando no livro aí, já está acabando, sim. Eu não vou terminar esse capítulo nessa aula, tá? Até porque é muita informação para quem não conhece a linguagem e pode atrapalhar um pouco. Então a gente termina a aula 4 e talvez inicie a aula, o capítulo 5,
na próxima quinta-feira. Então a gente vai, se eu não me engano aqui, deixa eu ver até onde. Só um minutinho. Hoje nós vamos então até a página 54, antes do título lá, operadores, tá? A gente não entra em operadores nessa aula. A gente entra a partir da aula que vem. E a gente termina, né, terminando a nossa aula com alguns códigos utilizando funções. Hoje nós fomos do início do capítulo 4 até a página 54. O código, né? A gente pode fazer algumas funções dentro do PHP para ser, por exemplo, funções padrões e a gente utilizar essas funções toda vez que a gente precisar no nosso programa. Então, quando uma variável é utilizada dentro de uma função, né, pode haver uma outra variável com o mesmo nome, né, que é utilizada em outra função, ou no código do programa principal, né. São espaços de memória diferentes, eles são alocados na memória em espaços diferentes, né, e cada uma funciona dentro do seu contexto, ou seja, a variável usada dentro da função funciona só dentro da função. Fora do escopo da função, como eu vou mostrar no próximo código, ela não funciona, tá? No entanto, se a gente quiser, podemos usar dentro de uma função o valor de uma variável existente também no programa principal. E para isso tem duas formas de fazer. Definir ela como global no início da função ou utilizar array pré-definida globals, que utiliza os nomes das variáveis como chave associativa. Vou colocar o exemplo. Um momento. Então, esse aí é o exemplo, tá? Coloquem, eu esqueci de colocar aí, as tags HTML e Buddy, tá? É isso aí. Então, função é o seguinte, Porteirinha. Vamos imaginar aqui que toda vez que você incluir um cadastro de cliente, você tem que fazer uma verificação de um algoritmo que verifica o CPF da pessoa, por exemplo. Então, por exemplo, se você tem 3 ou 4 telas que pode incluir um cadastro, né, de pessoa,
você vai colocar um validador em cada parte que você vai incluir. Não é muito melhor você criar um procedimento dentro do PHP e toda vez que você precisar validar um CPF, você chamar esse procedimento dentro do programa, do que você ter que ficar escrevendo a parte, né? A parte de validar o algoritmo toda vez. Às vezes o algoritmo é muito grande e fica inviável essas coisas, entendeu? Então é mais fácil a gente programar uma vez, né, e utilizar o recurso que a gente tem para utilizar em outras partes do programa, entendeu? Ficou entendido? Ô Guilherme, obrigado aí pela participação, cara. Valeu. Então, qual é a dúvida? Aliás, pessoal, anota a dúvida aí. Eu vou acelerar aqui, porque senão a gente termina isso meia-noite e o pessoal vai tendo que sair aí, tá? Então, eu vou acelerar mais um pouco aqui e no final a gente abre para as perguntas, tá? Então, como a gente colocou o código aí para vocês, vocês podem colocar ele num bloco de notas. A gente vai chamar ele de exemplo 4 underline, tem. No conceito eu não sei se tem, mas a gente pode explicar melhor o conceito no final aqui. É, então, coloca aí o nome do arquivo, exemplo 4 underline 4, tá? Ponto .php, coloca dentro da pasta www e vamos ver aí o que acontece. Olha só, eu quero que vocês deem uma olhada no código. Cola ele aí de novo, fazendo favor aí, ô Chuck Kill. Olha só para vocês verem. Ficou um pouco desorganizado, tá? Quando a gente programa, a gente utiliza de um recurso que chama indentação. O que significa isso? Significa organizar o texto na tela. Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar entender, né, do jeito que foi colocado aí pelo Chuck. Ó. Vejam aí, ó, que quando a gente abre function e coloca um nome, a gente está dando um nome para uma função dentro do sistema, tá vendo? E a gente abre esse parêntese aí, ó. Tá vendo que abrimos e fechamos um parêntese? Eu vou explicar para que serve esse abre e fecha parênteses daqui a pouquinho. Então a gente começou a função com function, demos o nome para ela, colocamos aí teste escopo 1 e abrimos parênteses e fechamos parênteses. Para que serve esses parênteses aqui? Mais para frente, nos próximos exemplos ou na próxima aula, a gente vai ver que nós podemos passar argumentos, né, dentro de um parêntese desse. A gente pode colocar variáveis aqui dentro e utilizar essa variável, por exemplo, para pegar os dados de um formulário e repassar para uma outra parte do programa. Entendeu? Ou inclusive o usuário já digitar lá no formulário, enviar, essa função vai pegar os dados que ele colocou, certo? Aí vocês viram também que a gente abriu as chaves, a sintaxe para definir a função, justamente. Aí ó, a gente abre as chaves, né, para colocar o escopo da função. Então tudo que está entre essas chaves aí quer dizer que é o bloco onde vai estar todos os comandos dessa função. Entendeu? Então, se a gente tiver que fazer um loop, se tiver que acessar um formulário, se tiver que, sei lá, fazer qualquer coisa, a gente faz dentro do bloco. Fora desse bloco que a gente estava dizendo anteriormente, é que a variável não existe fora desse bloco. Então, por exemplo, a variável num, que foi criada aí dentro, não, na verdade ela foi criada fora. Mas se tivesse um outro número, uma outra variável, né, dentro desse escopo, ela só funcionaria ali dentro mesmo. Depois que fechou, né, a função, a gente está imprimindo o num, que é a variável que está fora do escopo, né, na tela, e chamando a variável testa escopo. Tá vendo? Quando fazer a testa escopo, ele vai mostrar que tem um caractere lá adicionando mais 5. Não funcionou não o código? Aí eu copio aqui e testo qualquer coisa.
Então, essa mensagem que está aparecendo aí, eu vi aqui agora. Essa mensagem está dizendo que o tipo dessa variável não foi declarado, tá? Então, após a execução do exemplo, né, foi mostrado aí 5.000 e a linha de baixo, né, dependendo da configuração do PHP, ele vai mostrar uma mensagem de aviso, isso não é um erro, é uma mensagem de aviso, né, informando que existe uma variável que não foi definida, né? Isso ocorre porque a variável num que a gente fez aí, dentro da função, ela é válida somente dentro da função. E quando somamos o seu conteúdo dentro da função, ele é nulo. Então, com o 5 temos como resultado 5. O comando echo fora da função mostrará o valor da variável, né, atribuído no início, pois as alterações feitas dentro da função não alteram o valor da variável global. Então a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui. Espera aí para você ver. E não, é fácil, você vai ver. E o código correto é esse aqui, ó. Que acontece? Nós vamos comparar as duas. Por favor, quer ver? Vou ver se fica fácil de entender aqui. Aí eu consegui identar um pouco melhor aí, ó. Então o que acontece? Veja que a função começa depois da palavra function, certo? Isso. Ela começa fora da a função começa depois da palavra function. Aí a gente deu o nome para ela de teste escopo 1 e dentro dos parênteses nós não passamos nenhum argumento para a função. Aí nós abrimos os colchetes e fechamos os colchetes lá no final. Dentro dessa abertura de colchete e final de colchete é o escopo da função. Aí o que a gente fez? Como a gente declarou a variável fora, né, essa variável num fora do escopo da função, o que acontece? Toda vez que ele instancia, que ele chama essa função, esse num não existe, então ele vai somar sempre nulo com mais 5. Então nulo com mais 5 é nulo, né? Então ele não vai dar aquela mensagem de erro. Quando a gente fala que a variável num ela é global, ela está falando que ela pega do programa do PHP, que está fora do escopo da função. Aí ele vai sempre somar aquele valor que está fora, né, com mais 5. Então, toda vez, se você colocar testa escopo, embaixo, do mesmo jeito que é esse aí, quer ver? Tipo assim, ó. Ele sempre vai somando mais 5, né? E aí ele vai fazendo um cálculo lá na página e retornando o resultado para a gente. Sim, vou colocar um laço. Nós vamos entrar na parte dos laços no capítulo 5, onde a gente vai ver estrutura de controle, estrutura de repetição, né, que são fundamentos importantíssimos na programação. Então, o global, Showtime, ele está falando que dentro daquela
daquele escopo daquela função, ele está acessando uma variável que está fora desse escopo, ou seja, está fora dessas chaves. Ela está antes, né, da função, ela está fora. Então, quando a gente fala global, é para achar a variável fora do escopo da função, entendeu? Sim, é uma variável, vamos dizer assim, do sistema, né? Que está fora daquela função. Ele consegue pegar ela. E se você quiser criar outras variáveis, por exemplo, fazer cálculo de área, cálculo de triângulo, essas coisas, você pode usar tudo dentro de uma função, porque você não precisa ter umas variáveis de cálculo de área, de qualquer coisa, né? É dentro, fora da função, isso fica assim, sem lógica, né? Então a gente coloca na função, por exemplo, cálculo da área de um triângulo. Aí a gente coloca as variáveis dos lados do triângulo e faz, né, a função matemática funcionar. Não, o global, né, ele tá incluindo a variável na função, mas a variável que está fora do escopo da função. É isso que tem que ficar claro aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo aqui para a gente continuar. No final a gente faz o exemplo, porque a gente vai acelerar um pouquinho aqui para. É melhor fazer o exemplo agora, senão a gente perde o raciocínio, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, como a gente usa uma variável dentro de uma função sem ser global, por exemplo. Olha aí, pessoal. Olha esse pedaço de código que eu coloquei aqui para vocês. Olha como representa uma variável fora do escopo. Olha lá, coloquei ela antes da função média que eu criei. Aí eu criei uma função média, criei quatro variáveis dentro dessa função, né? Um que recebe o valor da nota 1,
Um que recebe o valor da nota 8, da nota 2 e outro que recebe o valor da nota 3, né? E no final eu declarei uma outra variável que recebe a nota 1, 2 e 3, né? A soma delas e divide por 3, onde vai me dar a média. Só que aqui eu esqueci de colocar o cifrão aí no eco, tá? Vocês colocam aí. E fora dela, ó, fora das chaves, nós temos uma variável fora do escopo, tá vendo? Ela está depois da chave, então ela sempre vai ser executada. Se a gente tentar colocar fora do escopo, né, ela não vai funcionar. Esse aqui, gente, foi só um exemplo que eu coloquei para a gente conseguir entender, né, o que é uma variável que está dentro do escopo e uma variável que está fora do escopo de uma função. Conseguiram entender aí? Então, perfeito. Pessoal, deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum código. Mais um código aqui que eu vou passar e vou encerrar a nossa aula nesse último código. E aí fica a partir na próxima aula, a página 47, para a gente continuar. Deixa eu só marcar aqui no livro. 47. Onde a gente vai entrar nas conversões de variáveis, né? Por exemplo, quando você passa um valor alfanumérico e quer converter para um inteiro ou vice-versa, a gente vai aprender isso na próxima aula. Até porque eu achei que a gente ia render um pouco mais a aula hoje, mas eu vi que, né, a gente tem que ir devagar para todo mundo conseguir caminhar junto. Olha, nós estamos no capítulo 4. Hoje foi o capítulo 4 todo, tá? E nós vamos finalizar a aula na página 46, certo? Onde eu vou passar mais um código aqui, ou mais dois códigos, não, mais um, para a gente finalizar, certo? Foi sim, cara. Esse, na verdade, não vai ser uma aula, certo? Vai ser um curso, cara, que eu vou estar disponibilizando aqui para os membros. Vão ser 15 capítulos, né, do curso, onde eu quero que todo mundo saia daqui já programando, inclusive me ajudando a fazer o projeto final. Que nós vamos fazer uma página, né, de cadastro para fazer matrícula, né? Porque eu tive alguns problemas para realizar a matrícula do pessoal e tal. E espero que no próximo curso que a gente for dar, né, a gente consiga fazer uma coisa mais organizada. E aí, com a ajuda de todo mundo, a gente é, constrói um novo projeto aí, certo? Então, galera, para finalizar aqui, eu vou passar um código aqui. Peraí só um minutinho.
Bom, pessoal, à medida que a gente for aprofundando o nosso curso, nós vamos conhecendo várias características da programação, do PHP, né, e muito mais. Esses dois códigos que eu deixei aqui vão ser assuntos, né, que nós vamos utilizar na próxima aula, certo? O primeiro código que eu coloquei aí foi alguns castings. Que é isso? É transformar um tipo de variável em outro, entendeu? E o segundo exemplo aí foi um exemplo de array. Um array, todo mundo sabe que é um vetor, né? Ou de uma dimensão, duas dimensões, ou até mais, né? Dimensões, depende aí do que você for fazer, né? Então a gente vai estudar sobre isso na próxima aula, né? E eu vou deixar esses dois exemplos aqui com erros para vocês conseguirem identificar o que está errado aí. A Relist, cara, se você não aprender isso, pode largar a mão. E é isso aí. Então, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo, né? Assistindo mais uma aula aí, que a gente tenta disponibilizar um horário, é complicado, né? Correria e tudo. Mas a gente tem ambição de mudança, né, cara? A gente tem ambição de muita coisa. A gente quer ver as coisas acontecerem, né? E pra gente conseguir fazer isso, conseguir entender, cara, a gente tem que aprender, conhecer, né? É, estudar ao máximo, entendeu? Pera aí. Tentar aprender o máximo de coisa possível, cara, porque uma hora você vai precisar, com certeza. E o maior valor que o ser humano tem na Terra, cara, é o conhecimento. Então, quero agradecer a vocês por eu estar fixando o meu conhecimento, certo? Por vocês estarem aqui também com a ambição de aprender algo novo, né? Tem que poetizar um pouco. E esses dias para trás aí, cara, o Thor me disse uma coisa que eu fiquei pensando, sabe? Ele disse que aqui no grupo, cara, existem muitos membros pedra, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, né, cara? Para tentar entender o que ele quis dizer. Como na vida, cara, a gente tem várias escolhas, na hora da gente escolher o que é certo e o que é errado é agora, cara, né? Nós temos que buscar a mudança imediatamente, não podemos parar nenhum minuto. E não adianta nada a galera vir aqui, ficar aqui sem falar nada, ficar aqui também, às vezes não entende, não pergunta. Eu vou abrir as perguntas, só um minutinho, Showtime, só acabar aqui de finalizar, né? E o que eu queria pedir para vocês mesmo, galera, é o seguinte: já que nós estamos aqui por um ideal, já que nós estamos aqui com espírito de mudança, eu vou pedir para vocês, cara, em nome da Lá Quem Fez, que cada um abra o paintbrush aí, ó, e comece a produzir conteúdo, entendeu? Faça, cara, com frases inspiradoras, né, procurando a revolução, para a gente não aceitar essa corrupção que suja o nosso país, cara. Então eu quero agradecer a todo mundo aí pela presença, por estar participando não só das minhas aulas, mas das aulas dos outros professores, né? E eu também tenho certeza que muitos de vocês têm muita coisa a ensinar para nós, né? Então, assim, a gente espera que todo mundo também consiga, né, transmitir o conhecimento, porque compartilhar o conhecimento, cara, não existe mais nada mais gratificante que isso, não. Não adianta nada você guardar o conhecimento só para você, porque qualquer pessoa pode aprender o que você aprende, entendeu? Então, se você compartilhar isso, cara, você vai ter mais uma pessoa qualificada, mais uma pessoa com consciência para querer mudar alguma coisa nessa vida aí. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula. Eu vou abrir aqui para perguntas e a gente esclarecer algumas dúvidas. Eu vou abrir o áudio, tá? Mas, por favor, cara, vamos manter aqui uma organização para não sair do controle, certo? Eu não vou nem colocar em modo fila. Cada um toma a palavra aí e vamos perguntando e eu vou respondendo à medida aí, certo? Muito obrigado a vocês aí, cara. E até quinta-feira que vem, para a gente dar continuidade. Não tem problema, vai digitando. Para a gente dar continuidade na próxima aula. Se a galera vir, todo mundo que está aqui vier, nós vamos conseguir dar sequência. Agora, se, por exemplo, essa aula de hoje foi muito importante, ela vai dar sequência para os próximos capítulos. Quem perdeu a aula hoje, perdeu uma parte da programação muito importante, que é a tipagem de dados, né? Que é a tipagem dos dados que são trafegados durante a execução de um programa. E
A próxima aula nós vamos tratar de conceitos fundamentais na programação. Fundamentais. Na próxima aula eu não sei, né? Mas no próximo capítulo, que vai ser o controle de fluxo, que é o if, o else, o then, né? Que é o controle de repetição, que é o while, do while, que é o for e vários outros, né? Que nós temos aí o do, o while, tem vários. E a partir deste conhecimento, cara, você vai estar apto a entender com mais facilidade qualquer outra linguagem de programação. Então, vou abrir aqui para perguntas. E é isso aí, galera. Valeu mais uma vez.